como é que foi? Chegou em Brasília, qual é a estratégia para se descolar, vamos dizer assim, daquele baixo clero, vamos dizer assim, né? E se destacar no meio dos 513? Primeiro que eu percebi claramente que eu precisava montar um grupo, né? O PP do Rio Grande do Sul até hoje é muito diferente, hoje tem bastante relação alinhada e tal. Mas naquele momento, nós éramos tidos como a seção do partido mais questionadora, Santa Catarina, e nós aqui nunca éramos alinhados com o Partido Nacional, né? E nesse momento, então, eu percebi, eu tenho que achar meu grupo. E o meu grupo não era dentro do partido, era com... E nós éramos um governo... Eu era de oposição ao governo Dilma e o PP era a base do governo Dilma. Então veja como... E aí vem um conflito. A chegada, você tem os prefeitos querendo reuniões, audiências com ministros do governo do qual eu era oposição, e a primeira ameaça que eu já recebi é o seguinte: tu vai ser oposição, então nós vamos te fechar as portas aqui. O que tornou a ocupação de espaço mais difícil, né? Porque eu não estava alinhado com o governo. Mas o primeiro episódio, eu lembro bem, e preciso relembrar aqui do meu querido amigo, ex-deputado Zonta, né, que foi um dos primeiros que eu fiz uma ligação. Eu fui surpreendido que a bancada nem tinha assumido e o líder da bancada já estava escolhido. Mas como é que pode? Quem é que escolheu esse líder? A bancada anterior escolhe o líder da bancada que vai assumir. E eu já achei que aquilo estava errado. Eu liguei para o Zonta. Na época, o deputado Márcio Reinaldo, que foi também prefeito depois lá numa cidade de Minas Gerais, o Luiz Carlos Reis, né, nós começamos nos aglutinar para tentar discutir com o partido que nós queríamos escolher um líder alinhado com a bancada nova, né? Fizemos então um longo embate, virou página de jornal, de revistas nacionais, um debate duro, um debate pesado, né? A eleição de líder do partido no primeiro mandato foi, toda vez que ia escolher, dura, né? Nós tivemos ali, então, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que depois foi ministro, o deputado Arthur Lira, que hoje é o presidente da Câmara. Depois tivemos ali um debate onde o Dudu da Fonte, né, não tinha o apoio daquele mesmo grupo, mas acabou sendo líder também, mas nada foi fácil, foi muita discussão. Por quê? Tínhamos um grupo que era contra o governo e um grupo que era pró-governo. Então, ser líder ali era uma discussão. E um grupo anterior, né, que não consultava um grupo novo, e esses nomes que eu falei aí, muitos deles eram de primeiro mandato. E, né, nós acabamos, então, tendo esse trabalho muito pesado, do deputado Beto Mansur, e, enfim, vários outros que na época a gente tinha uma ótima relação, montamos um grupo. Depois, dentro desse grupo, alguns já foram também se alinhando com o governo, e nós fomos ficando cada vez em menor número, né? Aqueles que eram contra o governo Dilma. E tínhamos esse conflito. Os prefeitos queriam audiências. Ali nós não tínhamos orçamento impositivo. Essa é uma bandeira que eu sempre tentei, não consegui acabar com as tais emendas parlamentares. Isso seria ótimo para o Brasil, mas só aumenta, né? Enfim, então eu também não consegui vencer. Mas os prefeitos queriam isso e as emendas não eram impositivas. Eu, por exemplo, lá no Hospital Bom Pastor de Juí, eu mandei 2 emendas. Até hoje eu sei que o pessoal me cobra, né? Que eu acabei não colocando nenhuma, pegando um exemplo prático, né? Não colocando nenhuma emenda lá, justamente porque eu colocava as emendas, eu não era do governo, eles não pagavam as emendas lá, tá? Então esse era um problema, o que fazia com que o governo cooptasse muitos deputados para o seu lado em razão desse processo, né? Então foi bem duro esse momento, uma guerra interna muito pesada, que saiu do ambiente meramente interno, virou problema de imprensa nacional. Aconteceu troca de ministros em razão desse conflito, né? E nisto nós fomos ocupando espaços. Eu me tornei vice-líder da bancada, né? Valorizamos bem aquela função de vice-líder, né? E começou então uma trajetória lá dentro, onde eu já montava um grupo interno na bancada e um grupo de apoio de deputados para articulação de projetos e de oposição, mesmo o meu partido sendo situação, né?
Com isso, eu tinha vários parceiros de outras siglas, né, e ocupava algum espaço interno. Isto também me gerava muita reação, muita rejeição. Eu entendo que eu sempre fui muito posicionado, eu sempre fui muito crítico, muito duro naquilo que eu entendo que estava errado, mas eu ir lá para apoiar a Dilma era ir contra o meu eleitor aqui do Rio Grande do Sul, que era contra a Dilma também. Então, marcamos posição, atuamos firme, né? Pagamos muitas vezes o preço de não ocupar mais espaços, mas naquele momento a gente já estava sendo conhecido no cenário nacional e especialmente no agro, né? Porque imediatamente eu fui para a Comissão da Agricultura, eu já integrei a Comissão da Agricultura, tínhamos ali o debate do Código Florestal, que era um debate bem importante. Ainda lá atrás, na Assembleia, o debate da biotecnologia foi um outro debate bem importante, né, que nós acabamos liderando muitos movimentos aqui no Rio Grande do Sul, que se soma também a pontos importantes daquele período, e ali, naquele momento, então, era o Código Ambiental, né, que estava sendo pautado. Já entramos no debate, na mobilização, na articulação, né, e com isso a gente foi ganhando espaço na política nacional. Mesmo sendo o primeiro mandato, atuando num ambiente de governo, sendo oposição, né, ao governo que estava ali de plantão naquele momento, Dilma. Eu lembro que nesse primeiro mandato, então, teve alguns pontos importantes ali, a nova lei do motorista, que conseguiu trabalhar bem, a questão do PROIES também e da Comissão de Integração Nacional. Então, mesmo com todas essas dificuldades, esses 3 pontos eu acho que nesse primeiro mandato é preciso destacar esse trabalho, deputado. E a discussão da lei dos aeronautas, né? E o Código de Processo Civil, que é um dos orgulhos que eu tenho. Eu lembrei no final de 2011, eu era vice-líder, eu fui até a mesa, né, do Colégio de Líderes para, em nome do partido, montar a pauta de final de ano. Né? E na época a ideia era votar o novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Eu dei o ok naquele primeiro momento. Eu lembro como eu sou hoje, contei para o meu irmão, olha, que é piloto, e vamos fazer uma lei aí dos aeronautas. Ele me disse assim, vocês vão matar todo mundo, né? Porque essa lei quer dar uma jornada de 19 horas para um piloto. Daí eu entrei em campo, desarticulamos, depois lutamos muito, já no segundo mandato tivemos a lei nova dos aeronautas corrigindo aquilo que seria um erro lá atrás. Meu querido amigo Gustavo Paim, né, me disse, Jerônimo, tu tem que ir lá para o Código de Processo Civil, vai ser deputado na acepção da palavra, né? Eu fui atrás, peguei, era o deputado Barradas, o relator geral, e eu fui o relator do livro de conhecimento e cumprimento de sentença, que vale hoje, né? Então isso foi um dos orgulhos que eu sempre tive, né, nessa questão. E aí, tu me lembrasse bem, a greve que em 2014, né, em janeiro de 2014, terminou com 2015, né, começou em 2014, foi terminada em 2015 com a sanção da lei do motorista, porque nós tínhamos aprovado uma lei que era horrível, né, que obrigava parada e não tinha estrutura de parada, uma série de situações, e que gerou uma greve de caminhoneiros, uma greve só não foi pior do que esta última, que teve há poucos anos atrás, mas foi dura, né, que teve, acho que foi no governo Temer ainda a greve mais recente, foi a anterior a essa, e a negociação da lei da qual eu sou autor acabou encerrando a greve. O acordo era que nós tivéssemos, então, a sanção na íntegra da nova lei para que os caminhoneiros voltassem à rotina normal. Acabou que a Dilma teve que sancionar aquela lei, né? E nós tivemos ali um embate duríssimo com o José Eduardo Cardoso e com o Miguel Rosseto, que foi público também, né, na imprensa nacional, mas nós vencemos aquela batalha. Então ali começa a minha ligação também com o setor de transportes, né? Que a gente acabou tendo essa mediação. Eu fiz o projeto, e quero me lembrar em nome do Rogério Kerber, presidente do CIPS aqui do Rio Grande do Sul, um texto inicial, ele até foi o que ajudou a articular, apresentamos o projeto, ele foi sendo melhorado ao longo do trâmite, e ao final tivemos então esta aprovação, né, que encerrou uma greve de caminhoneiros. Veja o impacto econômico que essa lei teve, né. Os free shops, que hoje são um orgulho aqui no Rio Grande do Sul, nós acabamos, estava trancado isso lá, não andava,
o projeto não era de minha autoria, mas eu fui o relator na Comissão de Finanças e Tributação. Mobilizamos o país inteiro, especialmente o Rio Grande do Sul, que era onde teriam o maior número de municípios com as estruturas. E como é bom chegar em Porto Mauá, em Porto Xavier, Uruguaiana, ver os free shops estruturados, né? Gerando uma condição de que o dinheiro fique aqui, porque eram bilhões que iam para o lado do Uruguai e nós não podíamos ter isso aqui. Então saía gente lá de Porto Mauá para ir em Livramento comprar em Rivera, né? Então, com isso, a gente pôde distribuir essa estrutura dentro do Brasil, e o Rio Grande do Sul é um dos mais beneficiados, né? Esse trabalho aconteceu no primeiro mandato. Eu acho que tem um ponto aqui. ProIES. O ProIES, e aí eu preciso lembrar o Framil, né, e o Badra, lá de Livramento, que foram os dois que me procuraram, em nome da Urcamp. A Ubra tinha problemas bem importantes, já, que agora parece que estão sendo reestruturados, né, me propondo que eu transformasse em pagamento de dívida o fato da geração de bolsas de estudo. Em vez de fechar uma faculdade por dever para o Estado, pega essa dívida e educa o cidadão. E nós conseguimos, né? Na época, a Unijuí foi a primeira universidade do Brasil que usou a lei, mas ela quitou com rebate, né? E depois a Unicruz, a Urcamp, a Ubra, enfim, as universidades comunitárias, a grande maioria delas, transformou a dívida com a União em bolsa de estudo. Então, ao invés de ficar ou devendo ou não pagar, dava oportunidade para jovens ou para cidadãos estudarem, né? Isso foi uma grande conquista que depois, inclusive, isso eu não soube capitalizar direito, e a Santa Casa de Livramento, as duas foi Livramento que me deu a sugestão. Eu fui fazer uma visita, estava muito ruim a situação lá em Livramento, como viveram momentos duros as Santas Casas, vive ainda, mas naquele momento era mais difícil. Deu o que fazer, aí me dei conta, não, vou fazer o seguinte, vocês estão produzindo mais do que o SUS obriga, se não me engano era 70%, né? Estavam produzindo 84%, quando a obrigação era 70%, e não recebiam, né? Vamos pegar esse a mais e transformar em pagamento de dívidas que vocês têm. Então, copiando o ProES, eu fiz uma emenda do ProSUS, e que ele não foi muito longe, mas virou lei também para os hospitais, transformando aquele excedente do que era obrigatório o hospital fazer em razão da filantropia, né, ele abatesse das dívidas, né, com a União, semelhante do que foi o ProIES. Foram duas conquistas bastante importantes, e além disso, a luta da nossa Norte-Sul, porque quando deputado estadual, o governo do Paraná, através da Ferroeste, queria trazer um ramal da Ferroeste de Guarapuava a Chapecó. Houve uma grande mobilização lá em Nonoai, né, em favor disso, e eu disse, pessoal, vai ter um problema, nós vamos isolar o porto de Rio Grande, vamos fazer o seguinte, vamos trazer, mas vamos levar até o porto, né, para retomar Norte e Sul. E aquilo nós criamos a Ferrosul, né? Ferrosul envolvia Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Eu fui a Campo Grande, lá estavam os governadores, deram ok, né? Criamos inclusive a lei no Rio Grande do Sul, mas aí a mobilização continuou a ponto de que o governo incluísse na época no PAC o traçado. O governo não queria colocar a Norte-Sul até o porto. Colocou, né? Hoje acabou não andando isto em razão da questão econômica, a leitura do governo, que é melhor adaptar os trilhos que existem hoje, os ramais, né, do que fazer a Norte e Sul. Enfim, é uma questão técnica e econômica. Mas nós temos hoje a discussão de ferrovia voltando no modelo aquele original. Até o próprio senador Reis retomou isso, mas isso nós já tínhamos deixado pronto lá atrás. O traçado, toda a condição da ferrovia, né? Então são questões bem importantes que aconteceram todas elas no primeiro mandato. Hoje a gente tem um marco das ferrovias que eu acho que vai ajudar muito nisso, deputado. Mas eu quero voltar ainda naquele ponto ali do primeiro mandato, a Comissão de Integração Nacional, um debate importante lá das terras indígenas, das demarcações, que foi feito assim, a gente fez uma viagem, né, para Raposa Serra do Sol, né, que virou matéria mundial, acho que
né, várias agências de notícias deram aqui no Brasil, no exterior, aquela viagem que ficou marcada, né, e a gente está falando aqui, a gente tem imagens disso tudo que a gente vai passando aqui no documentário. Você só não contou do susto que vocês tomaram quando os indígenas cercaram a comitiva lá, né? Bom, esse episódio da Comissão de Integração Nacional acho que é outro ponto bem importante do mandato. Então, como eu sempre era o fiel escudeiro do nosso grupo, nós tínhamos uma divisão interna, como falei, dentro da bancada. Eu era aquele que fazia as manifestações públicas, as críticas, articulava a imprensa, então isso me gerava desgaste maior com o grupo lá. E tinham aqueles que acabavam fazendo a mediação, que acabaram liderando. Eu cito aqui o Aguinaldo, virou até ministro, virou líder do governo, o Arthur, presidente da Câmara, né? Citando dois desses que eram os líderes mais articuladores, e eu era o bastidor. Então eu acabava não ocupando muito espaço, e o espaço que sobrou para mim era a Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Daí, puxa, era um gaúcho na Amazônia. Eu me lembro até de uma charge do jornal lá de Manaus, que apareceu eu na mesa, sentado atrás do balcão, e os deputados todos roncando, assim, com aquele zezinho, né? Foi uma crítica que fizeram. Como é que um gaúcho assume a Comissão da Amazônia, né? Confesso que eu não me sentia muito bem colocado, e eu propus, então, ao então presidente, o Henrique Alves, que nós fizéssemos uma troca. A Amazônia é muito importante, mas o desenvolvimento regional, a integração nacional também era. E quando você bota a Comissão da Amazônia, você limita a atuação. Eu propus a inversão, a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia. E nós nos concentramos muito em atender a própria Amazônia, né? Nós discutimos telefonia, que várias coisas depois do marco da telefonia foram leis que nós discutimos lá nas comissões. Eu dizia ao setor de telefonia móvel que faltava um relacionamento, eles mudaram muito a postura, né? Cuidamos das ferrovias, enfim, uma série de coisas, mas da Amazônia também, né? E fizemos esta viagem, fizemos um debate nacional importante, e o que eu tinha de divisão dentro da bancada agropecuária, eles queriam mudar a Constituição, né, para que o Congresso determinasse as demarcações. Eu dizia, pessoal, nós não vamos a lugar nenhum, isso seria o ideal, mas regulamentar a Constituição, que, como diz, inclusive, o parágrafo 6º do artigo 123, era mais fácil. Eu, aliás, digo que esse tema, até hoje, não foi resolvido. Eu não sei se a turma não quer resolver, mas se nós tivéssemos simplesmente feito o que a Constituição manda, já teríamos resolvido. Mas querem fazer aquilo que não é possível, e este problema da demarcação é um problema gravíssimo no Brasil. E nós provocamos essa discussão, né? Eu lembro que vimos a Passo Fundo aqui, um grupo de deputados, fomos também lá em Mato Preto, lá em Getúlio Vargas, em tantos lugares, no episódio Faxinalzinho, onde os produtores foram assassinados, né? Nós estávamos sempre firmes juntos ali, mas isso eu lamento, porque se a bancada agropecuária se der realmente contra, agora melhorou, já mudou muito a postura. Tem que regulamentar a Constituição, não tem que inventar outra coisa, regulamenta, cria marco temporal, determina aquilo que a própria Carta Magna pediu que nós fizéssemos, e episódios como a Raposa Serra do Sol não teria acontecido. O que é mais sério, na Raposa Serra do Sol, você esteve lá em Pacaraima, viu? Os índios não se sentem bem, porque eles têm uma área enorme, mas não tem saúde, não tem educação, não conseguem, às vezes, nem sobreviver, né? Uma pobreza muito grande. E eles nos diziam, né, Paulo, nós não queremos mais área, nós queremos preservar a nossa cultura e a nossa sobrevivência. Então, a política indigenista está toda errada. Bom, aí errado está a política de educação também, tantas outras, né? A gente tem que ter mais dinheiro para o Fundeb. Eu digo, dinheiro não é o problema é o que fazer com o dinheiro. Você ter dinheiro e não ter uma educação boa, esse debate aconteceu também lá dentro do Congresso Nacional. E o tema indígena é a mesma coisa. Nós somos todos brasileiros, né? E, bom, cada um do seu tipo de cultura cria uma política para ele sobreviver, né? E era isso que os índios nos diziam, e foi uma belíssima experiência. Foi uma viagem maravilhosa, um aprendizado. Convivemos lá com aquela operação do Exército também, né? A gente pôde ver, eu não lembro agora o nome, você que convivia mais com o comando, eu pude estar na Antártida também, lá fazendo uma homenagem àqueles soldados que morreram no incêndio. Essa operação de controle de fronteira do Exército incrível, que
atacou contrabando, drogas e tudo isso que é feito até hoje. O general Vilas Boas, na época, né, que comandava a Amazônia, que hoje, né, enfim, a última imagem que eu vi dele votando com toda a dificuldade, né, ele doente, né, enfim, mas foi votar, inclusive, né? Exato. Então nós mudamos a comissão de integração, assim, fizemos o prêmio, né, um prêmio que foi bem significativo na época lá, e a gente criou essa mudança e deu condição hoje para que outros deputados de outros estados possam presidi-la, né, e foi uma conquista importante.